Depois de toda a emoção da permanência do Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro, o próximo passo será dado agora pelo presidente Alessandro Barcelos, que fará uma verdadeira implosão na gestão do clube, o que pode afetar também o departamento de futebol. Nesse vídeo, nós não vamos falar ainda sobre as mudanças que vão acontecer no elenco, mas vamos falar sobre as mudanças que vão acontecer na estrutura administrativa e que pode ter conselheiros de oposição como dirigentes, inclusive do departamento de futebol. Isto impacta na permanência ou não de D'Alessandro, André Mazzuco e a possibilidade de Abel Braga estar com um cargo na direção de futebol colorada. Explicamos tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre a implosão que vai acontecer na gestão do Internacional e como isso afeta o departamento de futebol. D'Alessandro vai ficar e o André Mazzuco. Abel Braga terá um cargo na direção do ano que vem? Eu falo sobre isso, mas antes convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? Vamos falar sobre essa implosão que vai acontecer na gestão do Internacional e que foi prometida pelo próprio presidente Alessandro Barcelos, no pronunciamento que ele fez após a vitória do Inter contra o Red Bull Bragantino, que garantiu o Inter na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O presidente deixou claro que haverá uma modificação muito grande na direção do Internacional e ele chegou a dizer em determinado momento que vai entender, que tem certeza que os atuais diretores vão entender que é necessário chamar todos os colorados que querem ajudar para dentro do clube, para dentro da gestão, para um ambiente mais pacificado nesse que é o último ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Qual é a ideia do presidente, tá? Deverá haver uma implosão, demissão em todas as pastas no que diz respeito aos diretores e vices políticos do Internacional. Todos da atual gestão devem ser demitidos, ficando apenas o presidente Alessandro Barcelos e o conselho de gestão, porque estatutariamente eles não podem sair, exceto em caso de uma renúncia, de um impeachment ou algo parecido. A partir disso, uma costura feita com a oposição deverá chamar integrantes da oposição para dentro da gestão. Vice-presidente de futebol, vice-presidente de administração, jurídico, marketing, pastas que deverão ser ocupadas por conselheiros de oposição. Porque a ideia do presidente Alessandro Barcelos é fazer deste último ano um ano mais pacífico politicamente, para que desta forma se possa construir uma transição para o ano que vem, onde o presidente Alessandro Barcelos não estará na gestão, já que ele não pode concorrer a um terceiro mandato e nem tem o plano pessoal de se manter no Internacional, já que ele tem outras pretensões, uma delas, eu citei inclusive no Debate Raiz, é de trabalhar na Liga Forte União. A partir disso, se tem possibilidades, tá, dentro da oposição para assumirem estes cargos. E eu conversei com pessoas da oposição sobre esta possibilidade. E eu ouço da oposição uma certa posição relutante quanto à ideia de aceitar um convite que poderá vir do presidente Alessandro Barcelos. O que eu ouvi, tá? Primeiro, a ideia da oposição é tirar o presidente Alessandro Barcelos do cargo. E isto deverá acontecer, ou a tentativa disto deverá acontecer em movimentos feitos pela oposição. Um deles deverá avançar até o dia 15 de dezembro, quando será votado no Conselho Deliberativo do Internacional as contas do presidente Barcelos referente ao ano de 2025. A gente já falou aqui de uma costura política da oposição que vai colocar para o presidente Alessandro Barcelos duas condições. Uma, ele renunciar, ou então ele ter as contas reprovadas, o que faria com que ele fosse julgado pelo Conselho de Ética, pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, e isso poderia acarretar em outras situações. Mas esta pressão não parece estar surtindo muito efeito no bastidor, e o presidente Alessandro Barcelos parece
não estar convicto com a ideia de renunciar. Dentro deste cenário, se o presidente Alessandro Barcelos conseguir se consolidar no cargo de presidente do clube, aí a oposição consideraria a possibilidade de ocupar os espaços, ocupar as pastas na próxima temporada. Mas é claro que há, da parte da oposição, uma ideia de romper o presidente Barcelos politicamente do clube, fazer com que ele seja, enterrado politicamente, a gente pode dizer assim. E isso aconteceria muito mais com uma renúncia do que com um último ano pacificador, onde ele teria todos estes conselheiros de oposição ao seu lado, e por isso há esta ideia relutante por parte da oposição de integrar esse último ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Antes dessas definições, o presidente Alessandro Barcelos deverá se reunir com um conselho consultivo do Internacional, que é formado por ex-presidentes do clube, casos do presidente Fernando Carvalho, presidente Giovanni Luiz, Marcelo Medeiros, conselheiros natos também participam deste conselho consultivo, onde o presidente Barcelos vai tentar costurar este último ano político com a presença de conselheiros de oposição. Se o plano do presidente Alessandro Barcelos avançar, a ideia é inclusive entregar o departamento de futebol para a oposição. E caberia a este novo vice-presidente de futebol a decisão de permanecer ou não com Abel, de permanecer ou não com o D'Alessandro, de permanecer ou não com o Mazzuco. Esta ruptura ou não seria feita pelo presidente, e sim pelo novo vice-presidente de futebol que aplicaria a sua política de futebol. O nome mais em vista para ser convidado para este cargo é o de Roberto Melo, que foi candidato a presidente nas últimas eleições, foi vice de futebol na gestão do presidente Marcelo Medeiros e que é o principal nome da oposição neste momento para tentar concorrer a uma cadeira de presidente, um cara que já ocupou a cadeira de vice-presidente de futebol. E ele poderá ser convidado pelo presidente Alessandro Barcelos. E a gente sabe da ligação que Roberto Melo possui com Abel Braga, da ligação que Roberto Melo possui com o D'Alessandro. Os dois integravam, inclusive, o movimento de campanha de Roberto Melo a presidente, que chegou a anunciar os dois como integrantes do departamento de futebol, caso ele fosse eleito. Então, em caso de Roberto Melo sendo vice de futebol, é bem provável que estes nomes se manteriam. Sendo Roberto Melo ou não, a manutenção de Abel Braga, ela deve convidar, ela deve ser ligada a uma permanência também de D'Alessandro, porque Abel e D'Alessandro estão muito juntos, e o Abel rasgou elogios ao D'Alessandro. O Abel também rasgou elogios ao André Mazzuco, executivo de futebol que havia trabalhado com o Abel anteriormente e que é muito próximo também do D'Alessandro. Então existe uma possibilidade do departamento de futebol não mudar, exceto o seu vice político, José Olavo Bisol, que daria lugar para outro vice-presidente de futebol político. Isto com certeza vai acontecer, sendo este novo vice de futebol político da oposição ou não. Mas existe uma boa chance de D'Alessandro permanecer e também de André Mazzuco permanecer a partir de uma contratação de Abel Braga para um cargo diretivo importante do Departamento de Futebol do Internacional. É assim que está caminhando a ideia de implosão interna do presidente Alessandro Barcelos. Uma implosão muito mais política neste momento, para que os novos pares políticos possam tocar os seus projetos. E isto poderá significar em Abel Braga no comando e, quem sabe, D'Alessandro também permanecendo no departamento de futebol. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!